ponto de vista de vossas tendências espiritualistas, não admitir o progresso do que está abaixo do homem seria um contrassenso, uma prova de ignorância ou de completa indiferença. Como o homem, o animal tem aquilo que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. Observai e vedes o animal não dá prova de consciência, sempre relativamente ao homem. Acreditais que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal? Se não sentisse, não viveria. Como já vos disse, a sensação moral, a consciência, enfim, tanto existe nele como no homem. Sem isso seria negar-lhe o sentimento de gratidão, o sofrimento, os pesares, em suma, todos os caracteres de uma inteligência, caracteres do que qualquer homem sério pode observar em todos os animais, conforme seus diversos graus, porquanto, mesmo entre eles, há diversidades extraordinárias. Charlotte. 5. Rei da Terra pela inteligência, o homem é também um ser superior do ponto de vista material. Suas formas são harmoniosas e, para se fazer obedecer, seu espírito tem um organismo admirável, o corpo. A cabeça do homem é alta e olha o céu, diz o Gênesis. O animal olha a terra e, pela estrutura de seu corpo, a ela parece mais ligado que o homem. Além disso, a harmonia magnífica do corpo humano não existe no animal. Observai a infinita variedade que os distingue uns dos outros, variedade que, no entanto, não corresponde ao seu espírito, porque os animais, e entendo sua imensa maioria, têm, quase todos, o mesmo grau de inteligência. Assim, no animal, variedade de forma, no homem, ao contrário, variedade de espírito. Tomai dois homens que tenham gostos, aptidões e inteligências semelhantes, e tomai um cão, um cavalo, um gato, numa palavra, 1000 animais e dificilmente notareis diferença em sua inteligência. O espírito dorme no animal, no homem brilha em todos os sentidos. Seu espírito adivinha Deus e compreende a razão de ser da perfeição. Assim, pois, no homem, a harmonia simples da forma, começo do infinito no espírito, e vede agora a superioridade do homem que domina o animal, materialmente por sua estrutura admirável e intelectualmente por suas imensas faculdades. Parece que, nos animais, aprove a Deus variar mais a forma, encerrando o espírito, ao passo que, no homem, fez do próprio corpo humano a manifestação material do espírito. Igualmente admirável nessas duas criações, a providência tanto é infinita no mundo material quanto no espiritual. O homem está para o animal como a flor e todo o reino vegetal estão para a matéria bruta. Nestas poucas linhas quis estabelecer o lugar que deve ocupar o animal na escala da perfeição. Veremos como pode elevar-se comparativamente ao homem. Charlotte. 6. Como se eleva o espírito? Pela submissão, pela humildade. O que perde o homem é a razão orgulhosa que o leva a desprezar todo subalterno, a invejar todo superior. A inveja é a mais viva expressão do orgulho, não é o prazer do orgulho, é o desejo doentio, incessante, de poder fruí-lo. Os invejosos são os mais orgulhosos, quando se tornam poderosos. Olhai o Mestre de todos vós, o Cristo, homem por excelência, mas na mais alta fase da sublimidade. O Cristo, digo eu, em vez de vir com audácia e insolência para derrubar o mundo antigo, vem à terra encarnar-se numa família pobre e nasce entre os animais. Porque encontrareis por toda parte esses pobres animais, a todos os instantes, onde o homem vive simplesmente com a natureza, numa palavra, pensando em Deus. Nasce entre os animais e estes lhe exaltam poder na sua linguagem tão expressiva, tão natural e tão simples. Vede que material para reflexão. O espírito ainda inferior que os anima pressente o Cristo, isto é, o espírito em toda a sua essência de perfeição. Balaão, o falso profeta, o orgulho humano em toda a sua corrupção, blasfemou contra Deus e bateu no seu animal. De repente o espírito ilumina o espírito ainda muito vago do jumento e este fala,
por um instante torna-se igual a um homem e, por sua palavra, é o que será em milhares e milhares de anos. Poderíamos citar muitos outros fatos, mas este me parece assaz admirável, a propósito do que afirmei sobre o orgulho do homem, que nega até a sua alma, por não poder compreendê-la e vai até a negação do sentimento entre os seres inferiores, no meio dos quais o Cristo preferiu nascer. Charlotte. 7. Eu vos entretive durante algum tempo com o que vos havia prometido. Como disse no início, não falei do ponto de vista anatômico ou médico, mas unicamente da essência espiritual que existe nos animais. Terei ainda que vos falar de muitos outros pontos que, sendo bem diferentes, não são menos úteis à doutrina. Permiti-me uma última recomendação, a de refletirdes um pouco sobre o que eu vos disse. Nem é extenso, nem pedante e, crede-me, nem por isso é menos útil. Posso o bom pastor um dia, quando dividir suas ovelhas, contar-vos entre os bons e excelentes animais que tiverem seguido melhor os seus preceitos. Perdoai esta imagem um pouco viva. Ainda uma vez, necessitais refletir no que vos digo. Aliás, continuarei a vos falar enquanto desejardes. Terei de vos dizer outra coisa da próxima vez, para definir meu pensamento sobre a inteligência dos animais. Tudo vosso. Charlotte. 8. Tudo quanto vos posso dizer no momento, amigos, é que vejo com prazer a linha de conduta que seguis. Que a caridade, esta virtude das almas verdadeiramente francas e nobres, seja sempre vosso guia, pois é o sinal da verdadeira superioridade. Perseverai neste caminho, que deve necessariamente conduzir-vos à verdade e à unidade, malgrado os esforços cuja força não suspeitais. A modéstia também é um dom muito difícil de adquirir, não é, senhores? É uma virtude bastante rara entre os homens. Pensai que para avançar na senda do bem, no caminho do progresso, só tendes de usar a modéstia. Que seríeis sem Deus e sem seus divinos preceitos? Um pouco menos que esses pobres animais, dos quais já vos falei e sobre os quais tenho a intenção de vos entreter ainda. Cingi os rins e preparai-vos para lutar novamente, mas não fraquejeis. Pensai que não é contra Deus que lutais, como Jacó, mas contra o espírito do mal, que tudo invade e a vós próprios, a cada instante. O que vos tenho a dizer seria muito longo para esta noite. Tenho a intenção de vos explicar a queda moral dos animais, após a queda moral do homem. Para concluir o que já vos disse sobre os animais, tomarei por título, o primeiro homem feroz e o primeiro animal tornado feroz. Desconfiai dos espíritos maus. Não suspeitais de sua força, disse-vos há pouco. E embora esta última frase não tenha relação com a precedente, não é menos verdadeira e vem muito a propósito. Agora, refleti. Charlotte. Observação. O espírito julgou por bem interromper naquele dia o assunto principal que vinha tratando, para fazer este ditado incidental, motivado por uma circunstância particular, de que eu se quis aproveitar. Mesmo assim o publicamos, por encerrar instruções muito úteis. 9. Quando foi criado o primeiro homem, tudo era harmonia em a natureza. A onipotência do Criador tinha posto em cada ser uma palavra de bondade, de generosidade e de amor. O homem era radioso, os animais desejavam seu olhar celeste e suas carícias eram as mesmas para eles e para sua celeste companheira. A vegetação era luxuriante. O sol dourava e iluminava toda a natureza, como o sol misterioso da alma, centelha de Deus, iluminava interiormente a inteligência do homem. Numa palavra, todos os reinos da natureza apresentavam essa calma infinita, que parecia compreender Deus. Tudo parecia ter bastante inteligência para exaltar a onipotência do Criador. O céu sem nuvens era como o coração do homem, e a água límpida e azul tinha reflexos infinitos, como a alma do homem tinha os reflexos de Deus. Muito tempo depois, tudo pareceu mudar subitamente. A natureza oprimida exalou um longo suspiro e meio, pela primeira vez,
A voz de Deus se fez ouvir. Terrível dia de desgraça, em que o homem, que até então não tinha ouvido senão a grande voz de Deus, quem tudo lhe dizia, tu és imortal, ficou apavorado com estas terríveis palavras, Caim, por que mataste teu irmão? Logo tudo mudou, o sangue de Abel espalhou-se por toda a terra, as árvores mudaram de cor, a vegetação, tão rica e tão colorida, murchou, o céu tornou-se negro. Porque o animal se tornou feroz. Magnetismo todo-poderoso, invencível, que então tomou cada ser, a sede de sangue, o desejo de matança brilhavam em seus olhos, outrora tão suaves, e o animal tornou-se feroz como o homem. Já que o homem era o rei da terra, não deveria ter dado o exemplo. O animal seguiu o seu exemplo e desde então a morte pairou sobre a terra, morte que se tornou hedionda, em vez de uma transformação suave e espiritual. O corpo do homem deveria dispersar-se no ar, como o corpo do Cristo, e dispersou-se na terra, nessa terra regada pelo sangue de Abel. E o homem trabalhou, e o animal trabalhou. Charlete. Exame crítico das dissertações de Charlete sobre os animais. Sobre o item 1. Dizeis, tudo o que vive, pensa. Então não se pode viver sem pensar. Tal proposição nos parece um tanto absoluta, pois a planta vive e não pensa. Admitis isto em princípio? Resp. Sem dúvida. Só falo da vida animal e não da vegetal, bem deveis compreender. 2. Mais adiante dizeis, vereis que o animal vive realmente, desde que pensa. Não há inversão na frase. Parece-nos que a proposição é, vereis que o animal pensa realmente, desde que vive. Resp. Isto é evidente. Sobre o item 2. 3. Lembrais o desenho que foi feito dos animais de Júpiter. Nota-se que há uma analogia surpreendente com os sátiros da fábula. Essa ideia dos sátiros seria uma intuição da existência desses seres em outros mundos e, neste caso, não seria uma criação meramente fantástica. Resp. Quanto mais novo o mundo, mais ele se lembrava. O homem tinha a intuição de uma ordem de seres intermediários, quer mais atrasados que ele, quer mais adiantados. É o que ele chamava os deuses. 4. Então admitis que as divindades mitológicas não eram senão o que chamamos espíritos. Resp. Sim. 5. Foi-nos dito que em Júpiter é possível o entendimento pela simples transmissão do pensamento. Quando os habitantes desse planeta se dirigem aos animais, que são seus serviçais e operários, recorrem a uma linguagem particular. Teriam, para os animais, uma linguagem articulada e, entre si, a do pensamento. Resp. Não há linguagem articulada, mas uma espécie de magnetismo muito intenso que faz curvar o animal e o leva a executar os menores desejos e as ordens de seus donos. O Espírito Todo-Poderoso não pode rebaixar-se. 6. Entre nós os animais têm, evidentemente, uma linguagem, pois se compreendem, embora muito limitada. Os de Júpiter têm uma linguagem mais precisa, mais positiva que os nossos. Numa palavra, uma linguagem articulada. Resp. Sim. 7. Os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais. Resp. Veem através deles e os compreendem perfeitamente. 8. Se examinarmos a série dos seres vivos encontraremos uma cadeia ininterrupta, desde a madrépora, a própria planta, até o animal mais inteligente. Mas entre o animal mais inteligente e o homem há uma evidente lacuna, que em algum lugar deve ser preenchida, pois a natureza não deixa eles vazios. De onde vem essa lacuna? Resp. Essa lacuna dos seres é apenas aparente, não existe na realidade. Ela provém de raças desaparecidas, São Luís. 9. Tal lacuna pode existir na Terra, mas certamente não existe no conjunto do universo e deve ser preenchida em alguma parte. Não seria por certos animais de mundos superiores que, como os de Júpiter,
por exemplo, parecem aproximar-se muito do homem terreno pela forma, pela linguagem e por outros sinais. Resp. Nas esferas superiores o germe surgido da terra desenvolveu-se e jamais se perde. Tornando-vos espíritos, reencontrareis todos os seres criados e desaparecidos nos cataclismos do vosso globo. São Luís. Observação: desde que essas raças intermediárias existiram na Terra e dela desapareceram, justifica-se o que disse Charlotte pouco atrás, que quanto mais novo o mundo, mais ele se lembrava. Se essas raças só tivessem existido nos mundos superiores, o homem da Terra, menos adiantado, não lhe poderia guardar a lembrança. Sobre o item 3. 10. Dizeis que tudo se aperfeiçoa e, como prova do progresso do animal, dizeis que outrora ele era mais rebelde ao homem. É evidente que o animal se aperfeiçoa, mas, pelo menos na terra, só se aperfeiçoa pelos cuidados do homem. Abandonado a si mesmo, retoma sua natureza selvagem, mesmo o cão. Resp. E pelos cuidados de quem o homem se aperfeiçoa. Não é pelos de Deus? Tudo é graduado em a natureza. 11. Falais de recompensas para os animais que sofrem maus tratos e dizeis que é de toda justiça que haja compensação para eles. Parece, de acordo com isso, que admitis no animal a consciência do eu após a morte, com a recordação do seu passado. Isso é contrário ao que nos foi dito. Se as coisas se passassem como dizeis, resultaria que no mundo espiritual haveria espíritos de animais. Assim, não haveria razão para não existirem o das ostras. Podeis dizer se vedes em torno de vós espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos. Resp. A alma do animal, tendes perfeitamente razão, não se reconhece após a morte do corpo. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Direi, todavia, que em certos animais, entre muitos, mesmo, há individualidade. 12. Aliás, esta teoria não justifica absolutamente os maus tratos dos animais. O homem é sempre culpado por fazer sofrer um ser sensível qualquer e nos diz a doutrina que por isso ele será punido. Mas daí a colocar o animal numa posição superior a ele, a uma grande distância. Que pensais disto? Resp. Sim, entretanto, sempre estabeleceis uma escala entre os animais. Pensais que há distância entre certas raças. O homem é tanto mais culpado quanto mais poderoso. 13. Como explicais que, mesmo no estado selvagem, o homem se faça obedecer pelo mais inteligente animal? Resp. É principalmente a natureza que age assim. O homem selvagem é o homem da natureza, conhece o animal familiarmente, o homem civilizado estuda o animal e este se curva diante dele. O homem é sempre o homem perante o animal, seja selvagem, seja civilizado. Sobre o item 5. 14. A Charlotte, nada temos a dizer sobre este parágrafo, que nos parece muito racional. Tendes algo a acrescentar? Resp. Apenas isto, os animais têm todas as faculdades que indiquei, mas neles o progresso se realiza pela educação que recebem do homem, e não por si mesmos. Abandonado no estado selvagem, o animal retome o tipo que tinha ao sair das mãos do Criador. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se, eis tudo. 15. Isto é perfeitamente certo para os indivíduos e as espécies. Mas se considerarmos o conjunto da escala dos seres há uma evidente marcha ascendente, que não se detém nos animais da Terra, pois os de Júpiter são física e intelectualmente superiores aos nossos. Resp. Cada raça é perfeita em si mesma e não emigra para raças estranhas. Em Júpiter são os mesmos tipos, formando raças distintas, mas não são os espíritos dos animais que morreram. 16. Então em que se torna o princípio inteligente dos animais mortos? Resp.
retorna à massa em que cada novo animal extrai a porção de inteligência que lhe é necessária. Ora, é principalmente isso que distingue o homem do animal. O espírito é individualizado no homem e progride por si mesmo. É isso que lhe dá superioridade sobre todos os animais. Eis porque o homem, mesmo selvagem, como fizestes notar, faz-se obedecer mesmo pelos animais mais inteligentes. Sobre o item 6. 17. Dais a história de Balaão como um fato positivo. Seriamente, que pensais disso? Resp. É pura alegoria ou, melhor dizendo, uma ficção para flagelar orgulho. Fizeram falar o jumento de Balaão, como La Fontaine fez falar muitos outros animais. Sobre o item 9. 18. Nessa passagem Charlotte parece ter sido arrastado por sua imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Com efeito, o animal só é feroz por necessidade, e foi para satisfazer a essa necessidade que a natureza lhe deu uma organização especial. Se uns devem nutrir-se de carne, é por uma razão providencial e porque era útil à harmonia geral que certos elementos orgânicos fossem absorvidos. O animal é, desse modo, feroz por constituição, e não se conceberia que a queda moral do homem tivesse desenvolvido os dentes caninos do tigre e encurtado seus intestinos, porque, então, não haveria razão para que o mesmo não tivesse ocorrido com o carneiro. Antes dizemos que o homem, sendo pouco adiantado na terra, encontra-se com seres inferiores sob todos os aspectos, cujo contato, para ele, é uma causa de inquietação, de sofrimentos e, consequentemente, uma fonte de provas que lhe auxiliam o progresso futuro. Que pensa Charlotte destas reflexões? Resp. Só posso aprová-las. Eu era um pintor, e não um literato ou um sábio. Eis porque me deixo arrastar, de vez em quando, pelo prazer de escrever belas frases, prazer tão novo para mim, mesmo com o prejuízo da verdade. Mas o que dizeis é muito justo e muito inspirado. No quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas, a fim de não melindrar nenhuma convicção. A verdade é que as primeiras idades eram a idade do ferro, muito afastadas das pretensas doçuras. Descobrindo diariamente os tesouros acumulados pela bondade de Deus, tanto no espaço quanto na terra, a civilização levou o homem à conquista da verdadeira terra prometida, aquela que Deus concederá à inteligência e ao trabalho, e que não entregou enfeitada nas mãos dos homens criança, que deveriam descobri-la à custa da própria inteligência. Aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas, que o reconheceriam facilmente, para os ignorantes passaria despercebido. Entretanto, concordo que errei, agi levianamente e isto vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. Observação geral. Do ponto de vista da ciência espírita ressalta dessas comunicações um importante ensinamento. A primeira coisa que chama a atenção, ao lê-las, é uma mistura de ideias justas, profundas, que trazem a marca do observador, ao lado de outras, evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação que na realidade. Indubitavelmente, Charlotte era um homem acima do vulgo, mas, como espírito, não é mais universal do que o era em vida e pode equivocar-se, porque, não sendo ainda bastante elevado, só considera as coisas de seu ponto de vista. Aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se, mas, quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé e concordam francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. É por isso que nos devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo invisível, sem antes submeter ao controle da lógica. Os espíritos bons o recomendam incessantemente e jamais se ofendem com a crítica, porque, de duas uma, ou estão certos do que dizem e, então, nada temem,
ou não estão seguros e, se têm consciência de sua insuficiência, eles mesmos buscam a verdade. Ora, se os homens podem instruir-se com os espíritos, alguns espíritos também podem instruir-se com os homens. Os outros, ao contrário, querem dominar, esperando que suas utopias sejam aceitas por causa de sua condição de espírito. Então, seja a presunção de sua parte, seja a má intenção, não suportam a contradição, querem ser acreditados sob palavra, porque sabem perfeitamente que vão perder no exame. Ofendem-se a menor dúvida sobre a sua infalibilidade e soberbamente ameaçam vos abandonar, como indignos de os ouvir. Assim, só gostam dos que se prostram de joelhos perante eles. Não há homens assim? E devemos admirar-nos de os encontrar com suas extravagâncias no mundo dos espíritos. Nos homens, um tal caráter é sempre, aos olhos das pessoas sensatas, indício de orgulho, de vã suficiência, de tola vaidade e, portanto, de pequenez nas ideias e de falso julgamento. O que seria um sinal de inferioridade moral nos homens, não poderia ser um sinal de superioridade nos espíritos. Como acabamos de ver, Charlotte se presta de boa vontade à controvérsia, escuta e admite as objeções, respondendo com benevolência, desenvolve o que era obscuro e reconhece lealmente o que não é exato. Numa palavra, não quer passar por mais sábio do que é, e nisso prova mais elevação do que se obstinasse nas ideias falsas. A exemplo de certos espíritos que se escandalizam ao simples anúncio de que suas comunicações parecem susceptíveis de comentários. O que ainda é próprio desses espíritos orgulhosos é a espécie de fascinação que exercem sobre seus médiuns, por meio da qual algumas vezes os fazem compartilhar dos mesmos sentimentos. Dizemos de propósito seus médiuns, porque deles se apoderam e neles querem ter instrumentos que agem de olhos fechados. De maneira alguma se acomodariam a um médium perscrutador ou que visse bem claro. Não se dá também o mesmo entre os homens? Quando encontram, temendo que lhes escape, lhe inspiram afastamento de quem quer que o possa esclarecer. Isolam-no de certo modo, a fim de poderem agir com inteira liberdade, ou só o aproximam daqueles de quem nada tem a temer. E, para melhor lhes captar a confiança, se fazem de bons apóstolos, usurpando os nomes de espíritos venerados, cuja linguagem procuram imitar. Mas, por mais que façam, jamais a ignorância poderá simular o verdadeiro saber, nenhuma natureza má a verdadeira virtude. O orgulho sempre se mostrará sob o manto de uma falsa humildade, e porque temem ser desmascarados, evitam a discussão e afastam seus médiuns. Não há ninguém que, julgando friamente e sem prevenção, não reconheça como má uma tal influência, porquanto se torna evidente ao mais vulgar bom senso que um espírito verdadeiramente bom e esclarecido jamais procurará exercê-la. Pode-se, pois, dizer que todo médium que a ela se submete está sob o império de uma obsessão, da qual deve procurar desembaraçar-se o quanto antes. O que se quer, antes de tudo, não são comunicações a qualquer preço, mas comunicações boas e verdadeiras. Ora, para se obter boas comunicações, são necessários espíritos bons, e para ter espíritos bons é preciso ter bons médiuns, livres de toda influência má. A natureza dos espíritos que habitualmente assistem um médium é, pois, uma das primeiras coisas a considerar. Para conhecê-la com exatidão há um critério infalível, e não é nos sinais materiais, nem nas fórmulas de evocação ou de conjuração que será encontrada. Esse critério está nos sentimentos que o espírito inspira ao médium. Pela maneira deste último agir pode-se julgar a natureza dos espíritos que o dirigem e, consequentemente, o grau de confiança que merecem as comunicações. Isto não é uma opinião pessoal, um sistema, mas um princípio deduzido da mais rigorosa lógica. Se admitirmos esta premissa, um mau pensamento não pode ser sugerido por um espírito bom. Enquanto não se provar que um espírito bom pode inspirar o mal, diremos que todo ato que se afaste da benevolência,
da caridade e da humildade, ou que denote ódio, inveja, e ciúme, orgulho ferido ou simples acrimônia, só pode ser inspirado por um espírito mau, ainda que este pregasse hipocritamente as mais belas máximas, porquanto, se fosse verdadeiramente bom, ele o provaria pondo seus atos em harmonia com suas palavras. A prática do espiritismo é cercada de tantas dificuldades. Os espíritos enganadores são tão sabichões, tão astuciosos e, ao mesmo tempo, tão numerosos, que nunca nos armaríamos de precauções suficientes para frustrar seus planos. Importa, pois, rebuscar com o maior cuidado os indícios pelos quais eles podem se trair. Ora, esses indícios estão, ao mesmo tempo, em sua linguagem e nos atos que provocam. Tendo submetido essas reflexões ao espírito Charlet, eis o que disse a respeito: não posso senão aprovar o que acabais de dizer e exortar a todos quantos se ocupam do espiritismo a seguir tão sábios conselhos, evidentemente ditados por espíritos bons, mas que não são absolutamente, e bem podereis crê-lo, do gosto dos maus, pois estes sabem muito bem que esse é o meio mais eficaz para combater sua influência. Assim, fazem tudo quanto podem para desviar aqueles que querem prender em suas redes. Charlet disse que se deixou arrastar pelo prazer, novo para ele, de escrever belas frases, mesmo em prejuízo da verdade. Que teria acontecido se tivéssemos publicado seu trabalho sem fazer comentários? Teriam acusado o espiritismo de dar crédito a ideias ridículas e nós mesmos por não sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Muitos espíritos estão no mesmo caso, encontram uma satisfação para o amor próprio em divulgar, através dos médiuns, já que não o podem fazer por si mesmos, obras literárias, científicas, filosóficas ou dogmáticas de grande fôlego. Mas quando esses espíritos têm apenas um falso saber, escrevem coisas absurdas, exatamente como fariam os homens. É, sobretudo, nessas obras sequenciadas que podemos julgá-los, uma vez que sua ignorância os torna incapazes de sustentar seu papel por muito tempo e eles próprios revelam sua insuficiência, chocando a cada passo a lógica e a razão. Através de uma porção de ideias falsas há, por vezes, algumas muito boas, de que se servem para fazer passar as outras. Essa incoerência apenas demonstra a sua incapacidade. São pedreiros que sabem alinhar as pedras de uma construção, mas que seriam incapazes de construir um palácio. É, por vezes, curioso ver o dédalo inextricável de combinações e de raciocínios em que se aventuram, e dos quais não podem sair senão à força de sofismas e de utopias. Vimos alguns que, à custa de expedientes, deixaram o trabalho, mas outros não se dão por vencidos e querem arrastá-lo até o fim, rindo-se às expensas dos que os levam a sério. Estas reflexões nos são sugeridas como um princípio geral e seria erro ver nelas uma aplicação qualquer. Entre os numerosos escritos publicados sobre o Espiritismo, sem dúvida alguns poderiam ensejar uma crítica fundada, mas não os pomos todos na mesma linha. Indicamos um meio de os apreciar e cada um fará como entender. Se ainda não empreendemos fazer-lhes um exame em nossa revista é pelo receio de que se equivoquem sobre o móvel da crítica que poderíamos fazer. Desse modo, preferimos esperar que o Espiritismo fosse mais bem conhecido e, sobretudo, melhor compreendido. Assim nossa opinião, apoiada em base geralmente admitida, não poderá ser suspeitada de parcialidade. O que esperamos acontece todo dia, pois vemos que em muitas circunstâncias o julgamento da opinião adianta-se ao nosso. Só temos, portanto, que aplaudir nossa reserva. Empreenderemos este exame quando julgarmos oportuno o momento. Mas já se pode ver qual será a base de nossa apreciação. Esta base será a lógica, da qual cada um poderá fazer seu próprio uso, pois não alimentamos a tola pretensão de lhe ter o privilégio. A lógica, com efeito, é o grande critério de toda a comunicação espírita, como é de todos os trabalhos humanos.
Sabemos perfeitamente que aquele que raciocina de maneira errada julga ser lógico. Ele o é à sua maneira, mas apenas para si, não para os outros. Quando uma lógica é rigorosa como 2 e 2 são 4, e as consequências são deduzidas de axiomas evidentes, o bom senso geral cedo ou tarde faz justiça a todos esses sofismas. Acreditamos que as proposições seguintes têm este caráter. Primeiro, os espíritos bons não podem ensinar e inspirar senão o bem. Assim, tudo que não é rigorosamente bem não pode vir de um espírito bom. Segundo, os espíritos esclarecidos e verdadeiramente superiores não podem ensinar coisas absurdas. Assim, toda comunicação invada de erros manifestos ou contrários aos dados mais vulgares da ciência e da observação, só por isso atesta a inferioridade de sua origem. Terceiro, a superioridade de um escrito qualquer está na justeza e na profundidade das ideias, e não na forma material e na redundância do estilo. Assim, toda comunicação espírita em que há mais palavras e frases brilhantes do que pensamentos consistentes, não pode provir de um espírito verdadeiramente superior. Quarto, a ignorância não pode imitar o verdadeiro saber, nem o mal arremedar o bem de maneira absoluta. Assim, todo espírito que, sob um nome venerado, diz coisas incompatíveis com o título que se atribui, é culpado por fraude. Quinto, é da essência de um espírito elevado ligar-se mais ao pensamento do que à forma e à matéria, donde se conclui que a elevação de um espírito está na razão da elevação das ideias. Assim, todo espírito meticuloso nos detalhes da forma, que prescreve puerilidades, numa palavra, que liga importância aos sinais e às coisas materiais, acusa, por isso mesmo, uma pequenez de ideias e não pode ser realmente superior. Sexto, um espírito verdadeiramente superior não pode contradizer-se. Assim, se duas comunicações contraditórias forem dadas sob um mesmo nome respeitável, uma delas é necessariamente apócrifa, e se uma for verdadeira, será aquela que em nada desmente a superioridade do espírito cujo nome a encabeça. A consequência a tirar destes princípios é que, fora das questões morais, não se deve acolher o que vem dos espíritos senão com reservas e, em todos os casos, jamais aceitá-las sem exame. Daí decorre a necessidade de se ter a maior circunspeção na publicação dos escritos emanados dessa fonte, sobretudo quando, pela estranheza das doutrinas que encerram, ou pela incoerência das ideias, podem prestar-se ao ridículo. É preciso desconfiar do pendor de certos espíritos para as ideias que sistemáticas, e do amor próprio que buscam espalhar. Assim, é sobretudo nas teorias científicas que precisa haver extrema prudência, guardando-se de dar precipitadamente como verdades sistemas por vezes mais sedutores que reais, e que, cedo ou tarde, podem receber um desmentido oficial. Que sejam apresentados como probabilidades, se forem lógicos, e como podendo servir de base para observações ulteriores, admite-se, mas seria imprudência tomá-los prematuramente como artigos de fé. Diz um provérbio, nada é mais perigoso do que um amigo imprudente. Ora, é o caso dos que, no espiritismo, se deixam levar por um zelo mais ardente que refletido. Ano 3. Agosto de 1860, número 8. Ditados espontâneos de dissertações espíritas, recebidas ou lidas nas sessões da sociedade. Desenvolvimento das ideias. A propósito da evocação de Tillurier, médium, Sra. Costel. Vou falar da necessidade de reunir elementos diversos do espírito para formar um todo. É uma ilusão comum acreditar que uma aptidão especial, para se desenvolver, necessite apenas de um estudo especial. Não. O espírito humano, como um rio, se avoluma com todos os afluentes. O homem não deve isolar-se em seu trabalho, isto é, pelos mais opostos contrastes deve fazer brotar a seiva das ideias. A originalidade ao contraste das ideias-mãe, é uma das mais raras superioridades.
Desde a infância ela é abafada pela regra absurda que rebaixa todos os espíritos ao mesmo nível. Vou explicar minha ideia. Tillurier, que acabam de evocar, era um inventor apaixonado, uma inteligência ativa, mas se havia limitado à esfera da invenção, isto é, uma ideia fixa. Jamais se postava à janela para ver passarem as ideias dos outros, assim, ficou prisioneiro de sua própria mente. O gênio flutuava ao seu redor, mas, encontrando todas as saídas fechadas, deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir o local tão bem guardado. E Tillurier, que teria deixado um nome imortal, vive apenas na lembrança de alguns sábios. Georges, espírito familiar. Mascaradas humanas. Médium, senhorita Waite. Falarei da necessidade singular que têm os melhores espíritos de imiscuir-se sempre nas coisas que lhes são mais estranhas. Por exemplo, um excelente comerciante não duvidará um instante de sua aptidão política, e o maior diplomata porá o amor próprio na decisão das coisas mais frívolas. Esse defeito, comum a todos e a todas, não tem outro móvel senão a vaidade, e só esta tem necessidades artificiais. Para a toilette, para o espírito, para o próprio coração, ela busca, antes de tudo, o que é falso, vicia o instinto do belo e do verdadeiro, leva as mulheres a desnaturar sua beleza, persuade os homens a buscar precisamente o que lhes é mais prejudicial. Se os franceses não tivessem esse defeito, uns seriam os mais inteligentes do mundo e outras as mais sedutoras evas conhecidas. Não tenhamos, pois, essa absurda fraqueza, tenhamos a coragem de ser nós mesmos, de levar a cor do nosso espírito, como a dos nossos cabelos. Mas os tronos ruirão, as repúblicas se estabelecerão, antes que um francês leviano renuncie às suas pretensões de gravidade, e uma francesa às suas pretensões de firmeza. Mascarada contínua, em que cada um veste a roupa de outra época, ou simplesmente a de seu vizinho. Mascarada política, mascarada religiosa em que, arrastados pela vertigem, todos vos buscais loucamente, não encontrando nesse tumulto nem vosso ponto de partida, nem o vosso objetivo. Delpine de Girardin. O saber dos espíritos. Médium, senhorita Waite. No estudo do espiritismo há um erro muito grave que se propaga cada dia mais e que se torna quase o móvel que faz os outros virem a nós, é o de nos julgarem infalíveis em nossas respostas. Pensam que tudo devemos saber, tudo ver, tudo prever. Erro. Certamente, não mais estando nossa alma encerrada num corpo material, como um pássaro numa gaiola, lança-se no espaço. Os sentidos dessa alma tornam-se mais apurados, mais desenvolvidos, vemos e ouvimos melhor, mas não podemos saber tudo, estar em toda parte, porque não temos o dom da ubiquidade. Que diferença, pois, haveria entre nós e Deus, se nos fosse permitido conhecer o futuro e anunciá-lo com precisão? Isto é impossível. Sabemos mais que os homens, certamente. Algumas vezes podemos ler no pensamento e no coração dos que nos falam, mas aí se detém a nossa ciência espírita. Corrigi-vos, pois, da ideia de nos interrogar unicamente para saber o que se passa em tal ou qual parte do vosso globo, em relação a uma descoberta material, comercial, ou para serdes advertidos do que acontecerá amanhã, nos negócios políticos e industriais. Haveremos sempre de vos informar sobre o nosso estado, sobre nossa existência extracorpórea e sobre a bondade e a grandeza de Deus, enfim, sobre tudo quanto possa servir à vossa instrução e à vossa felicidade presente e futura. Mas não nos pergunteis o que não podemos ou não devemos dizer. Channing. Origens. Médium, Sra. Costel. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Assim se anuncia no Evangelho de São João. Isto é, no começo estava o princípio e o princípio era Deus, o Criador de todas as coisas, que não hesitou mais na formação do homem, que nem do globo. Ele o criou tal qual é hoje, dando-lhe, ao sair de suas mãos,
o livre-arbítrio e o poder de progredir. Disse Deus ao mar, não irás mais longe, ao contrário, falou aos homens, mostrando-lhes o universo. Tudo isto é vosso, trabalhai, desenvolvei, descobri os tesouros em germe, semeados por toda parte, no ar, nas ondas, no seio da terra. Trabalhai e amai, não duvideis de vossa origem divina, ela é direta, não sois os frutos de uma lenta progressão, não passastes pela fieira animal, positivamente sois filhos de Deus. Então, de onde provém o pecado? O pecado foi criado por vossas próprias faculdades, delas sendo o avesso e o exagero. Não houve um primeiro homem, pai do gênero humano, assim como não houve um sol para iluminar o universo. Deus abriu sua grande mão e, com a mesma profusão, espalhou a raça humana sobre os mundos, como as estrelas nos céus. Espíritos animados por seu sopro logo revelaram sua existência aos homens, muito antes dos profetas que conheceis. Outros enviados desconhecidos haviam esclarecido as almas ignorantes de si mesmas. Simultaneamente com os homens, foram criados os animais, sendo estes dotados de instinto, mas não de inteligência progressiva. Assim, conservaram os tipos primitivos e, salvo a educação individual, são os mesmos do tempo dos patriarcas. Os cataclismos dos dilúvios, porquanto não houve um só, mas vários, fizeram desaparecer raças inteiras de homens e animais, são consequências geológicas que ainda vos ameaçam. Os homens descobrem, mas nada inventam. Assim, as crenças mitológicas não eram meras ficções, mas revelações de espíritos inferiores. Os sátiros, os faunos eram espíritos secundários, que habitavam os bosques e os campos, como ainda o fazem hoje. Era-lhes permitido, então, manifestar-se mais humilde aos olhos dos homens, porque o materialismo não estava depurado pelo cristianismo nem pelo conhecimento de um Deus único. O Cristo destruiu o império dos espíritos inferiores, para estabelecer o do espírito sobre a terra. Isto é a verdade, que afirmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Lázaro. O futuro. Médium, Sr. Cole. O Espiritismo é a ciência de toda a luz, feliz da sociedade que o puser em prática. Somente então a Idade de Ouro, ou, melhor, a Era do Pensamento reinará entre vós. E não penseis que por isto tereis menos compensações terrenas, muito ao contrário, tudo será felicidade para vós, porque nesse tempo a luz vos fará ver a verdade sob um clarão mais agradável. O que os homens ensinarão não será mais essa ciência capciosa, que vos faz ver, sob a máscara enganadora do bem geral, ou de um bem por vir, no qual, muitas vezes, os próprios mestres não têm nenhuma confiança, a mentira e a cupidez, a vontade de tudo ter, em proveito de uma seita e, algumas vezes até, em proveito de um só. Por certo os homens não serão perfeitos, mas, então, o falso será tão restrito, os maus terão tão pouca influência, que serão felizes na sua minoridade. Nesses tempos, os homens compreenderão o trabalho e todos alcançarão a riqueza, porque não desejaram o supérfluo senão para fazer grandes obras em proveito de todos. O amor, esta palavra tão divina, não mais terá a acepção impura que lhe atribuís. Todo sentimento pessoal desaparecerá, ante esse ensinamento tão suave, contido nestas palavras do Cristo: amai-vos uns aos outros, como a vós mesmos. Chegados a esta crença, todos sereis médiuns, desaparecerão todos os vícios que degradam vossa sociedade, tudo se tornará luz e verdade. O egoísmo, este verme roedor e retardador do progresso, que asfixia todo sentimento fraterno, não terá mais domínio sobre as vossas almas. Vossas ações não mais terão por móvel a cupidez e a luxúria. Amareis vossa mulher, porque ela terá uma alma boa e vos quererá, em vós divisão do homem escolhido por Deus, para proteger sua fraqueza. Ambos vos auxiliareis a suportar as provas terrenas e sereis os instrumentos voltados à propagação de seres destinados a melhorar-se, a progredir,
a fim de chegarem a mundos melhores, onde, por um trabalho mais inteligente ainda, havereis de alcançar o nosso supremo benfeitor. Ide, espíritas. Perseverai, fazei o bem pelo bem, desprezai suavemente os gracejadores, lembrai-vos de que tudo é harmonia em a natureza, que a harmonia está nos mundos superiores e que, malgrado certos espíritos fortes, tereis também a vossa harmonia relativa. São Luís. Eletricidade espiritual. Médium, Senhor Didier Filho. O homem é, ao mesmo tempo, um ser muito singular e muito fraco. Singular no sentido de que, em meio aos fenômenos que o cercam, nem por isso deixa de seguir o seu curso ordinário, espiritualmente falando. Fraco porque, depois de ter visto e admirado, sorri porque seu vizinho sorriu e não pensa mais naquilo. E notar que aqui falo, não dos seres vulgares, sem reflexão, sem conhecimento. Não, falo de gente inteligente e, na maioria, esclarecida. De onde vem esse fenômeno? Porque, refletindo bem, é um fenômeno moral. Pois que o espírito começou a agir sobre a matéria pelo magnetismo e a eletricidade, a seguir entrou no próprio coração do homem e este não o percebe. Estranha cegueira. Cegueira, não produzida por uma causa estranha, mas voluntária, oriunda do espírito. Em seguida vem o espiritismo, produzindo uma comoção no mundo, e o homem publicou livros muito sábios, dizendo, é uma causa natural, é simplesmente a eletricidade, uma lei física, etc., e o homem ficou satisfeito. Mas, crede, o homem ainda terá muitos livros para escrever, antes de poder compreender o que se acha escrito no livro da natureza, o livro de Deus. A eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, não pôde o homem ainda definir. Por quê? Sabei-o, só podereis defini-la pelo magnetismo, essa manifestação material do espírito. Por ora só conheceis eletricidade material, mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual, que mais não é que o reino eterno da ideia. Laminais. Desdobramentos da comunicação anterior. 1. Teríeis a bondade de dar-nos alguns esclarecimentos sobre certas passagens de vosso último ditado, que nos parecem um pouco obscuras. Resp. Farei o que me for possível no momento. 2. Dizeis, a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, entre o finito e o infinito, esta frase não nos parece muito clara. Teríeis a bondade de expô-la mais detalhadamente. Resp. Explico-me assim, da maneira mais simples que posso. Para vós o tempo existe, não é mesmo? Mas não existe para nós. Assim defini a eletricidade, essa sutileza entre o tempo e o que não é mais o tempo, porque esta parte do tempo de que outrora vos devia servir para vos comunicardes de um a outro extremo do mundo, esta porção do tempo, digo eu, não existe mais. Mais tarde virá a eletricidade, que não será outra coisa senão o pensamento do homem, transpondo o espaço. Com efeito, não é a imagem mais compreensível entre o finito e o infinito, o pequeno meio e o grande meio. Quero dizer, em síntese, que a eletricidade suprime o tempo. 3. Mais adiante dizeis, não conheceis ainda senão eletricidade material, mais tarde conhecereis também a eletricidade espiritual. Por isto entendeis os meios de comunicação de homem a homem, por via mediúnica. Resp. Sim, como progressos médios, outra coisa virá mais tarde. Dai aspirações ao homem, a princípio ele adivinha, depois vê. Ano 3, setembro de 1860, número 9. O maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos,
e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Respondem os críticos, porque, desde todos os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas, que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem estas que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos, ligados uniformemente à cadeia, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade, que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida, porém, já a natureza disse a sua última palavra. Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica. Por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e receber a resposta, alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que, àquela época, só o diabo era possível andar tão depressa. Porque, então, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação, ao observarem estas espécies de fenômenos, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que, por agora, podemos dizer. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos, aceitaríamos mesmo a causa que o atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas, quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-íamos ter aqui uma demonstração completa, que, no entanto, estaria deslocada aí, ao demais, constituiria uma repetição, visto ressaltar de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, e, do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e que, não sendo essa inteligência dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhes ser exterior. Pois que não se viu o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão.
Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido,